Olá, tudo bem? Aqui é o professor Roberto e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as orações coordenadas. Então eu vou preparar a aula aqui. Bom, as orações coordenadas. Antes de adentrarmos nas orações coordenadas, muito importante entendermos sobre períodos. Então, a língua portuguesa representa ou nos apresenta duas possibilidades de período: um período simples e um período composto. O que seria o período simples? É a oração com um verbo só. O período composto é uma oração com mais de um verbo. Então, você tem Maria foi à feira. Maria foi à feira, uma oração só, um período só. Maria foi à feira e comprou muitas frutas. Dois períodos, porque eu tenho dois verbos. Bom, diante dos fatos, eu estou aqui diante das orações coordenadas. Eu tenho as orações coordenadas classificadas em dois momentos. O primeiro momento, a sindética, não tem conjunção. Camilo pegou-lhe nas mãos, vírgula, olhou para ela sério e fixo. Vejam que Camilo pegou-lhe nas mãos. Vamos pensar que não tem a vírgula aqui, tem um ponto final. Camilo pegou-lhe nas mãos, ponto final. Eu consigo entender a oração. Se eu consigo entender a oração, eu estou diante de uma oração independente. Então, a oração coordenada assindética, que não tem conjunção, ela é independente. Vírgula. Olhou para ela sério. Se eu separasse as duas orações do período composto, eu teria a primeira oração e a segunda oração. A primeira oração, oração coordenada sindética. E a segunda também. Por quê? Porque elas são independentes, não têm conjunção. Ok? Então, ambas as orações são assindéticas. Sindéticas. Tem conjunção e existem 5 orações coordenadas sindéticas. Camilo pegou-lhe as mãos e olhou para ela. A diferença do exercício do exemplo segundo, do primeiro, é que do segundo você não tem conjunção. Aliás, no segundo você tem conjunção. Do primeiro você não tem conjunção. No primeiro a oração é separada por uma vírgula. Então as orações coordenadas assindéticas são separadas por vírgulas. As orações coordenadas sindéticas são separadas por conjunções. Então, conjunções. No caso aqui, eu estou diante do e é uma conjunção. Portanto, é uma conjunção aditiva, que está adicionando, soma de uma informação a outra. Então, ou de um termo a outro, ou de um período a outro. Oração coordenada sindética aditiva. Depois, orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas podem aparecer ligadas às outras através de um conectivo, elemento de ligação, ou seja, através de um síndeto, ou seja, de uma conjunção. São as orações coordenadas sindéticas. Então, vamos entender isso na oração abaixo. Olho e sinto falta de alguma coisa nesta sala. Olho e sinto são dois verbos, portanto, duas orações. Período composto. Primeira oração, olho, no caso, perdão, e a segunda oração, e sinto falta de alguma coisa nesta sala. Então, a primeira oração é uma oração assindética, porque ela tem função de independência. A segunda já é uma oração coordenada sindética, porque tem o uso da conjunção, que no caso aqui é a letra E. É claro que não fica só no E. Eu tenho vários tipos de conjunções. Então, eu apresento a vocês as conjunções coordenativas. Então, a relação das conjunções, as próprias conjunções e exemplos de conjunções. Uma oração. Adição. E nem tão só, mas também. Exemplo. Ele não estuda nem trabalha. Olha aqui, estou diante de uma adição. Esse nem dá ideia de negação, mas ele é uma adição negativa. Adversativa, ou adversativa, ela é opositiva. Então, é o mas, o porém, o contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Então, eles estudaram muito. No entanto, ainda tem dúvidas. Alternância, ou, ora, quer, seja. Ou ele confirma ou desiste. Conclusão. Logo, portanto, pois, depois do verbo, foram feitos os reparos, vírgula. Portanto, o problema está solucionado. Veja que o portanto está depois do verbo.
Explicação: que, porquê, pois, porquanto. Existem mais. Leiam muito, vírgula, pois é necessário. Orações coordenadas, aditivas, expressam a ideia de soma. Pedro estuda e trabalha. Olha, eu estou aqui somando uma oração a outra e com informação a mais, né? Adversativas expressam a ideia de adversativa, oposição, de contraste. Pedro estuda, vírgula, mas não aprende. Então, eu tenho oração coordenada, a primeira, que é a oração coordenada sindética, e a segunda, oração coordenada sindética adversativa. Depois, adversativos, acabei de mencionar para vocês, vamos dar mais um exemplo aqui. Sindética adversativa. Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda assim, senão. Fiquei muito cansada, contudo, me diverti bastante. Contudo, ainda que a noite acabasse, nós continuaríamos dançando, ainda. Não comprei o protetor solar, mas mesmo assim fui à praia, mas adversativa. Depois eu tenho as orações coordenadas alternativas. Isso é super simples. Então, eu tenho aquela oração que dá a ideia de alternância, né? O fato do fato da outra oração. Então, vejam. Ou, ora, quer, seja, já. Exemplo. Ora o tempo melhora, ora recai a chuva. Então, a primeira oração é coordenada sindética alternativa. A segunda oração é também oração coordenada sindética alternativa, por causa do ora em vermelho. Depois eu tenho a conclusiva. Então, a coordenada sindética conclusiva exprime uma conclusão lógica do fato referido na oração anterior. Principais conjunções conclusivas. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois, este último colocado após o verbo. Ele está muito confuso. Precisa, pois, de ajuda e compreensão. Primeira oração, coordenada sindética. Segunda oração, coordenada sindética conclusiva. Então, a primeira oração, ela não tem conjunção, portanto, ela é assindética. E tem independência, né? A segunda, eu tenho a conjunção. E não sei se vocês perceberam aqui, este último colocado após o verbo. Então, eu tenho o verbo, precisa e o pois, para você não confundir com a explicativa. A explicativa contém o argumento para justificar ou confirmar o dado da oração anterior. Algo grave ocorreu, pois o médico nunca atrasa. Oração coordenada sindética. Oração coordenada sindética explicativa. Principais conjunções ou conectores explicativos. Pois, sempre antes do verbo, esse no caso é antes do verbo, já que, visto que, porque, com o sentido de pois.